Boas, pessoal. Hoje foi a conferência da Computex da AMD. A AMD começou por falar um pouco do EPYC, que será os processadores para servidores. Não apresentou muito, são baseados na arquitetura Zen 2 e por isso têm as mesmas características dos novos Ryzen 3000, mas adaptados ao ambiente profissional e de data centers. Depois passou para o que se calhar interessa mais ao consumidor, e fez dois anúncios, um relacionado com os Ryzen 3000, em que apresentou alguns processadores, e outro relacionado com a nova gama de placas gráficas da arquitetura Navi. Foi um anúncio breve, em que só falou em alguns key points. Surpreendeu com o nome. Toda a gente estava à espera de que as placas gráficas também fossem 3000 e qualquer coisa, e vão ser 5000. Ela falou na gama 5700, em que comparou com a arquitetura Vega. Temos um ganho de 25% em performance comprando a mesma frequência e um ganho de 50% em performance por watt. Uma das grandes surpresas foi que eles largaram a arquitetura GCN, de Graphics Core Next, e passaram para uma arquitetura RDNA, que será a próxima arquitetura da AMD. É uma placa com suporte para PCI Express 4. O PCI Express 4 em relação ao PCI Express 3 vai ter o dobro da largura de banda. O processo de fabrico já não é novidade nenhuma, é o da TSMC de 7 nanómetros, já era o que estávamos à espera. E esta placa gráfica vai sair em julho, 7 de julho. Não apresentaram mais nada, certamente que se estão a guardar para a E3, onde eles têm uma conferência marcada, muito provavelmente vão apresentar aqui o resto das especificações desta placa gráfica. Eles compararam a placa com a Nvidia RTX 2070, em que no jogo Strange Brigade, que é um jogo que por sua vez beneficia arquiteturas AMD, eles têm mais ou menos 10% de ganho em relação à RTX de 2070. Também mostraram um novo benchmark em que mede a largura de banda do PCI Express. A Radeon RX 5700 tinha um desempenho superior à RTX 2080 Ti. Isto era só em largura de banda, não era em relação a desempenho em jogos. Depois passaram para os Ryzen 3000 e aí eles foram um bocadinho mais fundo e tiveram a mostrar algumas características do Ryzen 3000. Começaram pelo Ryzen 3700X, que é o que vem substituir a gama 2700X, que equipararam, e aqui há um ganho considerável em relação aos CPUs da gama anterior. Eles disseram que duplicaram a performance em floating point e duplicaram também a cache. Supostamente a cache vai melhorar muito a performance em gaming. E o IPC também melhorou 15% em relação à arquitetura anterior. O 3700X é um CPU com 8 cores e 16 threads, com uma frequência de base de 3.6 e a frequência de boost de 4.4. Tem um L2 cache de 4 megas, um L3 de 32 e suporta plenamente o PCI Express 4 com 16 lanes para a placa gráfica, 4 para um slot M2 e mais 4 para ligar ao X570. Tem um TDP de 65 watts e vai custar 329. Vai estar disponível também no dia 7 de julho, com as pré-orders a começarem no dia 1 de julho. Seguidamente mostrou um gráfico onde comparam o Core i7 9700K da Intel, que é um CPU com 8 núcleos sem hyperthreading, e há um ganho e o Ryzen 3700X equipara-se a nível de IPC single core em relação a este e tem um ganho de aproximadamente 28% em relação a multicore. É um CPU que vai ficar na ordem dos $329. Tem um TDP de 65 watts. Aqui será o grande ganho, porque estamos a comparar um CPU com um TDP de 65 watts para um CPU com TDP de 95. Eles compraram este CPU ao Intel Core i7 9700K, que é um CPU só com 8 cores e sem hyperthreading. E em relação a este CPU, eles estão com a mesma performance em single core. A Lisa Su disse que a performance é equivalente ou melhor que os CPUs Intel, e em nível de multicore ele tem mais 28% de performance
que o 9700K. Depois passou para o 3800X, o Ryzen 7 3800X, continua a ser um CPU com 8 cores e 16 threads, com uma frequência de base de 3.9 e uma boost de 4.5. Continua a ter os mesmos 4 MB de L2 cache, 32 de L3, as mesmas lanes no PCI Express, tem um TDP de 105 watts e vai custar $399 com as mesmas datas de lançamento. Aqui eles já compararam este CPU em relação ao 9900K e devido ao aumento de frequência tem o mesmo IPC que o 9900K, mais uma vez ela disse que ou era igual ou batia o 9900K, performance também equivalente ou ligeiramente superior em multicore. Eles mostraram o PUBG a correr e era um jogo que antigamente na geração anterior a AMD tinha muita dificuldade em chegar a altos frame rates. E eles, com este CPU, com o 3800X, estava a ter um desempenho equivalente ao 9900K ou ligeiramente superior. Este será o CPU com que a AMD quer combater o 9900K. Eles depois pararam por aqui um pouco. Parecia que não ia haver mais nenhum anúncio, mas entretanto eles anunciaram uma nova linha, a Ryzen 9, em que eles apresentam o 3900X e aqui já vai haver um aumento de cores. É um CPU que tem 12 cores com 24 threads, é um CPU que tem uma frequência de base de 3.8 e um boost a 4.6. Aqui vamos ter 6 MB de cache L2, 64 de cache L3, as mesmas linhas PCI Express, 16 mais 4 mais 4, um TDP também de 105 watts e o preço vai ser de $499. As datas de lançamento continuam a ser as mesmas, não vai haver alteração aqui, é dia 1 as pré-orders de julho e o lançamento no dia 7. Pronto, este foi os anúncios todos deles, eles não anunciaram o CPU de 16 cores, havia muita gente a pensar que eles iam anunciar, eu próprio também pensei que sim, mas eles não os anunciaram. Em relação aos preços destes CPUs, eu estou a achá-los um bocadinho altos. Pronto, eles sabem que têm o desempenho equiparado ou ligeiramente superior que os CPUs Intel e estão-se a aproveitar disso para tentar ganhar algum dinheiro. A AMD é uma empresa que antigamente não fazia muito dinheiro, mas que está a mudar um pouco a sua filosofia. Eu espero que seja para melhor, para os ajudar a desenvolver CPUs mais poderosos e estão a equiparar este 12 cores ao preço com o Intel Core i9 9900K com 8 cores e 16 threads. Certamente, sendo o desempenho igual em single thread, com estes 12 cores e 24 threads, vamos ter aqui um ganho de desempenho considerável em relação ao 9900K. Eles este CPU não o compararam com o 9900K, compararam com a plataforma de alto desempenho da Intel, com o 9920X, em que dizem que a AMD, com os mesmos cores, consegue um desempenho 14% superior e em single thread e em multithread 6%. E tem um TDP muito mais baixo. O TDP do 9920X é de 165 watts e o deste Ryzen 9 3900X é de 105 watts. Pronto, pessoal, estes foram os anúncios da AMD. Despeço-me, fiquem bem, comentem, gostem e subscrevam.